Olá, meu nome é Lourdes Faria, e eu tenho 70 anos. Vivi uma longa vida, cheia de lembranças, algumas alegres, outras amargas, mas nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para o que aconteceu naquela semana fatídica. Meu filho, Otávio Moreira, chegou até mim numa noite com um pedido que, à primeira vista, parecia simples, quase inofensivo. Mãe, ele disse, a senhora pode cuidar da minha sogra por uns dias? Ela vem do interior, e a gente vai estar muito ocupado. Prometo que é só por 2 ou 3 noites. Eu concordei sem hesitar. Afinal, família é família. Ajudar quem precisa não é apenas um dever, é um privilégio, principalmente para uma mãe que já viveu bastante para entender o verdadeiro valor do carinho e da compaixão. Aos 70 anos, minha rotina é tranquila, serena e previsível. Eu amo minha casinha, o cheirinho de café fresco pela manhã, o ritmo suave da chuva batendo nas janelas à noite. Não tenho pressa, não tenho cobranças, e eu saboreio essa calma que só a idade traz. Naquela noite, enquanto arrumava o quarto de hóspedes para a sogra do meu filho, senti um leve arrepio percorrer minha espinha, mas afastei o pensamento. Devia ser só o frio da noite que se aproximava. Mal sabia eu que era um aviso que eu deveria ter escutado. Quando ela chegou, abri a porta para recebê-la. Patrícia Santos, a mãe da esposa do Otávio, estava ali com uma malinha pequena, os olhos afiados, calculistas e cautelosos. Ela não sorriu, não me cumprimentou com calor. Apenas fez um aceno educado e passou direto por mim, entrando no quarto que eu tinha preparado. No começo, não dei importância. Tem gente que é reservada, tímida ou simplesmente cansada da viagem. Pensei comigo, com o tempo ela se acostuma, a bondade vai tocar o coração dela se eu tiver paciência. A primeira noite passou em silêncio. Ela ficou no quarto, e eu preparei meu jantar na cozinha, cantarolando baixinho para preencher o vazio. Mas mesmo enquanto eu me movia pela casa, algo estava errado. A presença dela trazia uma tensão sutil, persistente, como o silêncio que antecede a tempestade. A casa, que sempre me acolhia com conforto, parecia mais pesada, como se também estivesse prendendo a respiração. Tentei me concentrar nas minhas rotinas, nas tarefas simples como dobrar roupa e fazer chá, mas a inquietação não ia embora. Na manhã seguinte, o comportamento dela confirmou minhas suspeitas. Patrícia falava pouco, o tom seco e medido, e quando olhava para mim, seus olhos pareciam me pesar, como se julgassem cada gesto meu. Lembrei a mim mesma que as pessoas são complicadas, que todo mundo carrega fardos que ninguém vê. Mas havia algo diferente nela, vigilante, quase alerta. Fiquei me perguntando que segredos ela trazia, que medos se escondiam atrás daquela fachada tão controlada. Mais tarde naquele dia, ouvi um som baixinho vindo do quarto dela. Um murmúrio angustiado que fez meu coração disparar. Parei, fiquei imóvel por um instante, depois juntei coragem e bati de leve na porta. Patrícia? A senhora está bem? Perguntei suavemente, com cuidado para não assustá-la. Houve uma longa pausa, e então a porta se entreabriu. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados de pavor, e ela sussurrou algo que gelou meu sangue: chame a polícia. Fiquei paralisada. Minhas mãos tremiam, e por um segundo senti o ar sumir do ambiente. Será que ela realmente tinha medo de mim? Ou havia algo muito mais profundo, escondido na mente dela? Quis me aproximar, tranquilizá-la, mas hesitei. Naqueles olhos eu vi não só medo, mas urgência, e algo mais, um alerta, talvez, ou um segredo que eu ainda não estava pronta para descobrir. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordada, ouvindo o tamborilar suave da chuva, repassando cada conversa, cada olhar, cada gesto daquele dia. O que eu tinha deixado passar? Estaria sendo ingênua, confiando depressa demais? Aos 70 anos, aprendi que a paciência e a observação cuidadosa quase sempre revelam a verdade que se esconde por trás das aparências. E naquela noite eu entendi que ia precisar muito das duas. Na manhã seguinte, decidi me aproximar dela com cautela e carinho, mas também com atenção redobrada. Patrícia, falei com suavidade, a senhora está segura aqui.
Não quero lhe fazer mal nenhum, e quero entender por que a senhora está com tanto medo. Nossos olhares se cruzaram, e eu pude ver as camadas por trás daquela reserva toda. Ela hesitou, depois, como quem escolhe cada palavra com cuidado, começou a falar. No início eram frases soltas, hesitantes, uma mistura de ressentimento e cautela. Mas à medida que as palavras saíam, eu senti o peso de histórias ocultas, velhas mágoas e suspeitas guardadas por anos. Ouvi com toda a atenção, deixando que ela revelasse o que quisesse, pesando cada frase, cada suspiro, cada silêncio. Meu coração doía às vezes, não de medo por mim, mas pela certeza de que a família pode guardar segredos capazes de destruir os laços que mais prezamos. É uma ironia cruel da vida. As pessoas em quem mais confiamos são muitas vezes as que podem nos ferir da forma mais inesperada. Ao anoitecer, uma calma frágil voltou. Ela andava pela casa em silêncio, falando pouco, mas a tensão ainda pairava no ar, um zumbido baixo de inquietação que não desaparecia. Preparei o jantar mais uma vez, deixando que ela visse que minhas intenções eram verdadeiras, que eu estava ali só para cuidar, observar, e talvez proteger. Jantamos em silêncio, o tilintar dos talheres era o único som entre nós, mas naquele silêncio eu senti um reconhecimento tácito, uma compreensão de que algo tinha mudado. A noite caiu, e eu fiquei deitada na minha cama, refletindo sobre o dia. Aos 70 anos, aprendi o valor da previsão, da paciência, da força quieta. Eu sabia, naquele momento, que aquilo era apenas o começo. Quaisquer que fossem os segredos que Patrícia carregava, quaisquer que fossem os temores escondidos atrás daqueles olhos penetrantes, eu os enfrentaria. Não recuaria diante desse desafio. No silêncio da minha casa, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma: eu observaria, eu escutaria, e, na hora certa, agiria com precisão e cuidado. E assim, com a chuva continuando seu ritmo suave lá fora, me preparei para os dias que viriam, sem imaginar que os acontecimentos prestes a se desenrolar testariam cada gota da minha coragem, da minha sabedoria e da minha determinação. A tranquilidade da minha casa escondia a tempestade que se aproximava, uma tempestade que revelaria verdades que eu jamais esperei, abalaria os alicerces da minha família e, no final, me ensinaria o poder extraordinário da paciência, da observação e da força de uma velha mulher decidida a proteger aquilo que mais ama. Na manhã seguinte ao aviso de Patrícia, a casa parecia diferente. Estava silenciosa, mas aquele silêncio era pesado, quase palpável. Meu nome é Lourdes Faria, e aos 70 anos, eu já aprendi a perceber as mudanças sutis no ar, aqueles momentos em que o mundo parece prender a respiração. Patrícia Santos se movia pela cozinha como se cada passo fosse calculado, os olhos dela desviando para mim de vez em quando, cautelosos, mas cheios de curiosidade. Meu filho, Otávio Moreira, me deixou aos cuidados dela, achando que era só um favor simples, mas eu sentia que isso estava longe de ser simples. Eu me servi de uma xícara de café e tomei um gole lento, deixando o calor descer pelo peito. Queria falar com ela, quebrar aquela tensão, mas me contive. Em vez disso, observei. Notei como ela ajeitava os guardanapos, a hesitação sutil nas mãos, o jeito que o olhar dela se demorava na porta, como se esperasse alguém, ou algo. Tinha uma história ali, escondida atrás daquela fachada tão bem composta, e eu pretendia descobrir. Por volta do meio da manhã, resolvi me aproximar com delicadeza. Patrícia, falei baixinho, você não precisa ter medo aqui. Esta é a minha casa, e você é bem-vinda. Eu quero entender por que você ficou tão assustada ontem à noite. Os olhos dela encontraram os meus, e por um instante vi hesitação, depois, alívio. Ela respirou fundo, como se pesasse cada palavra, e disse: tem coisas que eu não consigo explicar facilmente. Você precisa confiar em mim. A voz dela carregava uma honestidade frágil que mexeu comigo. Eu assenti, incentivando-a a continuar, sem pressionar. Ao longo da próxima hora, ela começou a revelar pedaços da história, traições dentro da própria família, tensões e rancores que duravam décadas, avisos que ela guardou só para se proteger. Cada detalhe que saía da boca dela parecia carregado, cada frase uma pista delicada. Eu escutava com toda atenção, sabendo que, nesses momentos, a paciência vale mais que 1000 palavras.
Percebi pequenos sinais de nervosismo, os dedos brincando com a ponta da toalha de mesa, os olhos que voavam para as janelas como quem procura intrusos. Não eram gestos de quem está à vontade, mas de alguém cauteloso, talvez até aterrorizado. E, mesmo assim, por baixo daquele medo, eu sentia a confiança nascendo devagar, como um fio frágil se entrelaçando entre nós duas. Queria tranquilizá-la, mostrar que minhas intenções eram só de carinho, mas preferi o silêncio, deixando ela se revelar no tempo dela. Depois de um tempo, ela foi pro quarto e voltou com um envelope pequeno. Colocou na minha frente com todo cuidado, as mãos tremendo levemente. Isso vai explicar algumas coisas, sussurrou, a voz quase sumindo. Minha curiosidade explodiu, mas mantive a calma, pegando o envelope devagar. Dentro, havia fotos, anotações, documentos, fragmentos de uma história que eu jamais imaginei. Disputas familiares, velhas mágoas, segredos guardados para proteger, ou talvez para alertar. Senti o peso imediatamente. A sala ficou em silêncio, só o tic-tac suave do relógio. Estudei tudo com atenção, reparando em datas, nomes, conexões que desenhavam um quadro de tensão e assuntos não resolvidos. Patrícia me observava em silêncio, o rosto calmo, mas alerta, como se medisse minha reação. Entendi naquele momento que aquele envelope era mais que papéis, era um teste, uma forma de ver se eu aguentava a verdade. À tarde, o clima mudou um pouco. Patrícia falou mais abertamente, ainda com cautela, contando os acontecimentos que levaram a anos de mal-entendidos e ressentimentos. Eu ouvia tudo, absorvendo cada palavra, consciente de que estávamos numa dança delicada de confiança e revelação. Queria confortá-la, mas sabia que apressar quebraria aquele equilíbrio frágil que tínhamos construído. Paciência e observação eram minhas aliadas, como sempre foram. Em certo momento, ela parou e me olhou bem nos olhos. Agora você entende por que eu gritei, disse baixinho. As palavras ficaram pairando no ar, cheias de medo, mas também de alívio. A tensão entre nós era palpável, mas também crescia uma conexão, uma sensação de que, apesar de tudo no passado, estávamos caminhando para um entendimento. Eu assenti, reconhecendo a coragem dela em falar a verdade. A noite caiu quieta, mas a casa estava carregada de expectativa. Cada sombra, cada barulhinho parecia mais forte, como se me avisasse que mais revelações vinham por aí. Preparei o jantar com todo cuidado, deixando ela ver que minha presença era para acolher, não para intimidar. Ela comeu devagar, olhando para mim de vez em quando, um diálogo silencioso passando entre nós. Havia curiosidade, cautela, e um respeito começando a se formar naquele espaço sem palavras. Quando a noite avançou, sentei perto da janela, refletindo sobre o dia. Aos 70 anos, eu sei que a vida costuma esconder suas lições mais importantes nos momentos quietos. As revelações de Patrícia me abalaram, sim, mas também iluminaram as complexidades das relações humanas, aquelas emoções profundas, muitas vezes escondidas, que moldam tudo o que fazemos. Percebi que os dias seguintes testariam não só ela, mas a mim também. A casa estava silenciosa, exceto pelo render ocasional do assoalho antigo. Eu sentia uma mistura de apreensão e determinação. O que quer que viesse a seguir, eu precisava estar pronta. Eu não era mais só uma cuidadora, agora era testemunha de um passado familiar oculto, participante desse drama que se desenrolava, e guardiã de uma confiança tão frágil. E entendi que a atenção cuidadosa que eu dava a cada gesto, cada palavra, cada olhar podia mudar tudo. Essa história está longe de acabar. Os momentos que virão vão me desafiar, revelar verdades enterradas e me forçar a tomar decisões que vão testar minha paciência, minha coragem e minha compreensão. Mas uma coisa eu sabia, com observação atenta e determinação silenciosa, eu navegaria essa tempestade que entrou quietinha na minha casa, e encontraria forças para encarar qualquer segredo que surgisse. Se você está acompanhando essa história, imagine-se no meu lugar, observando, escutando, tentando entender esse equilíbrio delicado entre medo e confiança. Se você já passou por situações tensas em família, talvez sinta o peso de cada olhar e de cada palavra. E não esquece de deixar seu like nesse vídeo, porque os próximos momentos revelam a verdadeira profundidade do conflito,
os segredos que ficaram escondidos por décadas, e a coragem que, no final, vai mudar tudo. Ao cair da noite, Patrícia estava um pouco mais relaxada, embora os olhos dela nunca se afastassem de mim por muito tempo. Eu me preparei para os desafios que viriam, sentindo que cada dia traria novas verdades, cada momento um teste de paciência e sabedoria. A tensão ainda estava lá, elétrica e insistente, mas dentro dela eu também sentia a possibilidade, uma chance de entendimento, de reconciliação, e de desvendar toda a história escondida atrás do medo e da cautela. Na manhã seguinte, uma calma frágil havia se instalado sobre a casa. Patrícia Santos se movia agora com uma confiança serena, embora a tensão dos dias anteriores ainda pairasse como uma sombra nos cantos. Eu, Lourdes Faria, a observava com cuidado, sentindo que a tempestade se aproximava do seu ápice, o momento em que todas as verdades ocultas finalmente viriam à tona. Chamei-a para se sentar comigo na sala de estar, o envelope com fotografias e documentos repousando entre nós. Patrícia, eu disse com suavidade, compartilhamos tanto em silêncio e observação. Mas agora, acho que é hora de enfrentarmos a verdade juntas. Ela me olhou, os olhos refletindo uma mistura de medo, respeito e algo que só poderia descrever como alívio. Ela assentiu devagar, como se concedesse permissão para desdobrar o que fora guardado em segredo por tanto tempo. Enquanto ela falava, percebi que o seu medo, a sua cautela e até o grito anterior não nasciam de maldade, mas de anos de conflitos não resolvidos, mal-entendidos e desconfiança. Cada documento, cada fotografia, revelava uma peça do quebra-cabeça, rixas entre famílias, erros que endureceram corações e palavras mal interpretadas por décadas. Meu coração doía de empatia, compreendendo o peso que ela carregara sozinha. Estendi a mão, tomando a dela com delicadeza. Viu só, eu disse baixinho, nós somos todas humanas. Cometem-se erros. Mas também temos a chance de curar. Os olhos dela brilhavam, e por um momento, a tensão que apertava o ambiente se dissolveu. Havia um entendimento compartilhado, um reconhecimento de que, apesar do passado, tínhamos o poder de escolher como seguir em frente. Passamos a tarde discutindo cuidadosamente cada revelação, montando a história como se fosse um mosaico frágil. A verdade não era mais assustadora, já era libertadora. Patrícia começou a sorrir, hesitante no início, depois mais abertamente, e senti um calor se espalhando pelo meu peito, uma satisfação nascida não só de desvendar mistérios, mas de ver uma ponte sendo construída onde antes só havia muros. Ao entardecer, a casa se encheu de uma alegria tranquila. Otávio Moreira voltaria amanhã, e eu sabia que, ao ver a paz restaurada, ele compreenderia a profundidade do que havia acontecido. O medo de Patrícia se transformará em confiança, e a casa, outrora tensa e pesada, agora carregava uma leveza que me lembrava dos dias mais simples e felizes. Sentei-me à janela, refletindo sobre o que passará. Aos 70 anos, vivi o suficiente para saber que a vida raramente é simples, que o medo e os mal-entendidos frequentemente nublam as relações e que coragem, paciência e empatia podem transformar até as situações mais delicadas. Percebi que meu papel não fora só cuidar, mas testemunhar, guiar e abrir espaço para que a verdade emergisse. Ao cair da noite, senti uma profunda satisfação. A tempestade passará, os segredos foram enfrentados e a confiança restaurada. Patrícia, antes cautelosa e temerosa, agora se movia livremente pela casa, um sorriso discreto nos lábios, os olhos suaves e abertos. Eu sabia então que essa experiência ficaria com ela como uma lição de coragem e compaixão, assim como ficaria comigo. Se você acompanhou essa história, pare um momento para refletir sobre o poder da paciência e do entendimento. Curta este vídeo se você já enfrentou um desafio que exigiu coragem, e comente abaixo o que teria feito no meu lugar. Às vezes, os menores gestos, as palavras mais quietas e a presença mais calma podem mudar tudo. E assim, ao fechar as cortinas e deixar a noite se instalar sobre minha casa, senti paz. O medo que um dia apertara a casa se fora, substituído por compreensão, conexão e o reconfortante saber de que, mesmo nos anos finais da vida, podemos encontrar força, determinação e uma alegria inesperada em ajudar os outros e enfrentar as verdades que outrora pareciam impossíveis. Meu coração estava pleno, meu espírito calmo e,
pela primeira vez em dias, sorri de verdade, sabendo que tudo estava bem.